Oi, aqui de novo, seguindo na ideia, né, de trazer toda semana um pouquinho das reflexões, dos estudos da psicanálise. Então, a semana passada eu trouxe para vocês um pouco do que eu estava pensando sobre as questões da teoria dos estudos do sonho, da importância do sonho para Freud e como aquilo me incomodava, porque eu não conseguia perceber toda essa importância do inconsciente. E aí, juntando a teoria da linguagem do Wittgenstein com Freud e fazendo um raciocínio lógico que a gente tem muito no direito, né? E por ter a formação muito sólida no direito por muitos anos, eu vim tentando construir essa estrutura lógica que fizesse mais sentido para mim o estudo do inconsciente. E sabendo que o inconsciente está presente, eu tive que interpretar o que era o inconsciente. Então, chegando na interpretação de que o inconsciente são dados dos fatos vividos, então são eventos que ficaram na minha cabeça. E esses eventos, por a gente participar de relações, de pensamentos, eles não formam o fato simplesmente, né? Eles formam o nosso ser, a nossa vivência, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de lidar com as situações, com as relações. Então é isso que esses fatos constroem, eles não são fatos igual no direito, né, que a gente relata o fato. O fato que a gente vive, na verdade, ele traz pra gente as situações vividas, o que a gente sentiu. Então não são só simplesmente fatos, né? O que a gente sentiu, o que a fala daquela pessoa te trouxe, te constrangeu, não constrangeu, e como você lidou com aquela situação. Então, a gente tem nos fatos o nosso inconsciente, o nosso eu inconsciente, do vivido, né? E aí, para mim, o que eu pensei para a construção do inconsciente? E que aí sim fechou e fez todo sentido estudar o inconsciente, pensando que nós somos o inconsciente. Então, tudo que a gente vive é fato, então é consciente, que vai para o pré-consciente, que vai para o inconsciente. E aí volta para o consciente, pré-consciente, inconsciente. Então, é uma relação lógica indissociável que a gente faz e a gente é a todo momento. E aí nós temos que ter muito cuidado com a forma como a gente reage, com a forma como a gente recebe as nossas relações, porque aquilo vai para o inconsciente. E puxando o gancho sobre isso, hoje eu estava refletindo o que trazer, o que falar para vocês, né? O que eu queria, o que eu estou pensando, o que eu estou refletindo. Porque a gente acabou de estudar os sonhos e aí eu fechei essa ideia sobre o inconsciente da teoria do Freud, que para mim fez sentido assim, para outras pessoas podem fazer sentido diferente, mas eu fiquei confortável com a minha conclusão. E isso, olha como é importante. Então, é como a gente recebe o consciente. Isso vai ser maturado e vai ser levado para o inconsciente. E a gente vê algumas situações, né, que são às vezes até desagradáveis e as pessoas não sabem sair das situações. Então, às vezes uma pessoa próxima fala de uma forma com a sua pessoa querida que não é legal. Não é legal. E eu tava pensando sobre isso, né? Como essa pessoa recebe aquilo que não é legal.
Porque ela se sente o quê? Desvalorizada, desrespeitada. E aquilo vai pro inconsciente dela, né? É assim que eu vejo. Quando na verdade, refletindo, fiquei refletindo sobre isso, né? Quando na verdade a pessoa que falou, ou a pessoa, tô trazendo um exemplo, tá, gente? A pessoa que trouxe algo de ruim, ou algum comentário ruim, ou algo que afeta de uma forma grosseira, às vezes até desrespeitosa com a pessoa que tá perto, aquilo diz muito mais sobre essa pessoa que falou do que sobre a pessoa que recebeu. E isso é um game change quando você percebe isso. E é fundamental, porque isso também repercute na forma como você vai trazer isso para o seu inconsciente. Então, se você entende que o que aquela pessoa está falando, que aquela pessoa está reagindo, a forma, depois a gente vai chegar nisso, a forma como ela se expressa, diz muito mais sobre ela do que sobre você. Olha que incrível. Gente, pra mim isso é um game change no nosso inconsciente, na gente. Isso é uma reflexão poderosa, porque você consegue, se você conseguir separar isso, você não vai trazer para o inconsciente pensamentos maléficos sobre você. Voltando, o que a pessoa fala, a forma como determinada pessoa fala ou reage, não diz sobre o seu valor. Não. Diz muito mais sobre ele ou ela do que sobre você. Guardem isso. Guardem isso. Porque isso é ouro para o seu inconsciente. Ouro para a sua sanidade mental. Ouro para o seu fortalecimento. Para a sua construção do seu eu. Aquilo que a pessoa fala ou faz, a forma como ela fala ou faz, que é o que machuca a gente, né? Diz sobre ela. Então, assim, vamos tentar dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando você, seu filho, né, faz uma coisa que você não gosta, te tira fora do sério. Te tira fora do sério. Quando você grita com ele, você não tá educando. Isso tá dizendo muito mais sobre você do que sobre ele. Que você está com raiva. Olha isso, que você está com raiva. E como que aquela criança vai receber aquilo? Vai receber como se estivesse falando sobre o valor dele. Então, cuidado. Né? As crianças não entendem que isso diz sobre a pessoa que está reagindo assim. Acham que diz sobre ela. Que ela não é legal, que ela... que o pai e a mãe não gostam dela. Olha isso, gente. Gente, isso pra mim... Assim, eu realmente estava angustiada. E isso pra mim fez toda a diferença. E isso pra mim, sim, me leva para lugares do meu inconsciente que eu devia ter processado melhor. Se eu soubesse disso. E olha como é incrível, né? A gente trabalha muito no direito sobre a forma e o conteúdo. Que não existe forma sem conteúdo.
E a nossa forma, no direito, é uma forma, a gente estrutura uma forma de uma estrutura lógica, né? E aqui nas nossas linguagens, nas relações interpessoais, a forma diz sobre a pessoa que está dizendo, que está se relacionando. Olha isso, que poder. Então, tudo que a gente faz, tudo que é a forma como você lida com a situação, né? Você é a sua forma. Realmente isso é muito poderoso. Eu acho que isso pode trazer, sabe, esclarecer muitas coisas sobre nós e nos fortalecer diante de situações assim. E depois chegar para a pessoa e fala isso. Não gostei da forma. Você pode até estar errada, né? Você pode até estar fazendo algo não legal, ou você pode até estar errada. A pessoa pode até estar errada, ou às vezes é só se expressando, né? Não tá nem errada, a pessoa tá só se expressando. Mas já leva uma na cara, assim, de graça, né? Então eu acho que é importante saber sair dessas situações, sabe? Então eu fiquei pensando sobre isso. O que acontece? O que aconteceu? E quem tá de fora, né, como observador, se você para refletir, porque às vezes a gente passa por essas situações e fala, nossa, que chato, que pessoa desagradável, mas o que aconteceu? O que aquilo trouxe para aquela pessoa que recebeu? O que essa pessoa que falou fez? Ai, não precisava disso, mas é um observar pensando em cada um. E aí que tá o inconsciente. O inconsciente. Então, claro, aquela pessoa falou, agiu daquela forma, até de forma inconsciente, como jeito das reações dela. Mas traz pra ela e fala, olha, eu não gostei. Não gostei. Ah, mas você isso, aquilo. Não é sobre mim. Fala pra ela, não é sobre mim. É sobre você. A forma como você reagiu diz muito mais sobre você do que sobre mim. Muito mais. Não é porque um filho grita com o pai que o pai vai bater no filho. Se bater, a forma diz muito sobre ele. Não é certo? Então, não deixa o jogo virar o foco você. Você não é o foco. Você não é o foco. O que você fez diz sobre você. O que ele fez diz sobre ele ou ela. Olha isso. Pensa sobre isso. Se não faz sentido pra você. E diz sim pra pessoa. Olha, não gostei. Não quero que isso se repita. Ah, mas porque você fez isso, aquilo? O que eu fiz diz sobre mim. Agora, a forma como você me tratou, falou, diz sobre você. E eu tô falando sobre você. Quando você quiser falar sobre mim, a gente fala sobre mim. Mas agora é sobre você. E a forma como você reagiu, eu não gostei. E isso diz sobre você. Sempre. Sempre. Então não deixem, né,
se levarem, se frustrarem, se criarem, se desvalorizarem. Eu não sei o que vocês trazem pro inconsciente numa situação dessa, né? Nossa, eu não valho nada, né? E a gente quer o quê? A gente quer ser ouvido, a gente quer ser valorizado. Então, isso é uma reflexão boa até para trazer para os filhos começarem. E eu acho incrível, tanto isso quanto no direito, a gente conseguir clarear situações, colocar em linguagem o que a gente não coloca normalmente, né? Então eu acho que quando o Freud fala do inconsciente e quando ele quer atingir os fatos que aquela pessoa viveu, é isso, ele quer entender que em sintoma que as situações vividas trouxeram para aquela pessoa. E sabendo disso, do que eu tô falando aqui, a gente pode prevenir muitos sintomas. Muitos sintomas. Eu tava realmente angustiada e sem saber nem por onde começar a pensar sobre situações assim, que a gente vê, a gente recebe. E a gente às vezes lida com o problema como se o problema fosse nosso. Pela forma como as pessoas reagem com a gente. Muito. Em tudo, no trabalho, nas relações entre pais e filhos, nas relações amorosas, né, entre maridos, namorados. E você saber separar e não deixar se abalar pela forma como alguém te julgando, alguém te desvalorizando, isso é muito comum. Pelo menos para nós, mulheres, é muito comum. É todo o tempo. É todo o tempo. Então nós temos cuidado, tem que ter muito cuidado, nós mulheres também, para não trazermos isso para dentro das relações com os nossos filhos. Porque a forma como a gente lida com eles traz sim os traumas, ou quem eles são, né? Vão moldando. Se é uma pessoa segura, insegura, porque... Então, se você grita com o filho, é claro que ele vai ficar inseguro. Será que é a melhor forma de lidar com isso? E isso diz sobre você. Você não tá educando fazendo isso. Não tá. Tá trazendo uma reflexão sobre a pessoa, pra pessoa, sobre ela. Até um desvalor. Um descarinho. Tudo, né? Eu acho que era isso que Freud queria. Ele queria isso. Queria que a gente entendesse, olha como uma coisa ligada à outra, que nós somos o nosso inconsciente, que é construído pelo consciente. Passa por um processo aí que ele chamou de pré-consciente, porque muita coisa fica e vai pro inconsciente. E o que vai pro inconsciente? Meu Deus, temos que tomar muito cuidado, a gente pode destruir uma pessoa pela forma como a gente reage, fala com ela. Então, quem estiver ouvindo, vendo, quando ouvir ou ver, divulguem esse vídeo, porque isso é um game changer que eu consigo perceber hoje, com 43 anos, depois de uns 20 anos de direito, e agora estudando a linguagem na psicanálise, mudamos aí, né, de polos, mas
pegando essa estrutura linguística que é tão importante, sabendo que nós somos linguagem. E somos linguagem. Tudo é interpretado. Tudo é interpretado. A pessoa que recebe a forma vai interpretar aquela forma. Quando a forma diz muito mais sobre o outro, não diz sobre você. O que você faz diz sobre você. O que ele faz diz sobre ele. Divulguem. Divulguem porque isso é sério. E a gente, pensando dessa forma, eu tenho certeza que pode prevenir muita coisa ruim sobre nós mesmos de ir pro inconsciente. Muitas fragilidades, incertezas, vulnerabilidades que não deveriam estar lá. Não deveriam. Sabendo disso, a gente pode prevenir e entender que aquilo não deveria estar lá, que aquilo não diz sobre você. E não deixar. E sempre que acontecer, deixa passar. Depois, traz a pessoa no particular. Ela vai perceber que o que você está falando tem toda a razão. A forma como cada um de nós nos expressamos sobre nós mesmos. Então conversa com ela. E, às vezes, nem conversando não adianta. Se não adiantar, fica aí o aviso. Fica aí o aviso. Ou você começa a entender que aquilo lá é problema dele ou dela, ou se afasta. Se a pessoa não quer ver, não se importa com você, né? Ai, nossa, eu fico até... Sabe que eu tava angustiada? Tava angustiada mesmo. Tava muito angustiada. Porque a gente começa a entender que, putz, cara chato, que manezão, que isso. Mas por quê? Por que é chato? Porque você tá se blindando sem saber o que você tá fazendo. O que você tá fazendo é isso. Ai, cara chato, o que ele fala não tem nada a ver, ai, não sei o que. O que você tá fazendo é se blindando disso. Ai, o que ele fala, a forma como fala, não tem a ver comigo. É ele que é assim. É isso. Então, nessas situações, pensem sobre isso. Divulguem. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse vídeo, eu tenho certeza que elas nunca pensaram sobre isso. Ou nunca viram com tanta clareza como eu tô trazendo aqui agora. Até pra mim. Tô até assustada. Eu tava angustiada e agora eu tô... sabe? Tirou uma pressão do peito. Né? E isso diz muito sobre tudo. Tudo. De passado, de futuro e de como a gente quer se relacionar melhor. Né? Essa é a ideia. A gente vive num mundo que é importante nos relacionarmos. Nós gostamos, nós somos seres humanos, nós gostamos de nos relacionar. Então vamos nos relacionar melhor. E ensinar para o seu parceiro, para sua parceira, o que está acontecendo. Tenho certeza que a pessoa vai ficar com aquilo na cabeça. Por mais que fale, que bobagem. Não,
Eu tenho certeza. E se falar que bobagem, não, não é bobagem. Não é bobagem. Pra você não é bobagem, né? E não deixa de desviar o foco. Ah, é você que não sei o que. Não. Que o foco não sou eu. O foco é você. Isso diz o que você fez, diz sobre você. Não diz sobre mim. O que eu faço diz sobre mim. O que você fez diz sobre você. Poderoso. E sabendo disso, a gente não é tão afetado mais. Pelo contrário. A gente traz para a pessoa que o problema é ela. Está com ela, não com você. Igual, muitas vezes, nesses tipos de relação, essas pessoas querem fazer crer que o problema está com você. E te trazem aí um desvalor. Que você fica aqui com aquilo no inconsciente. Ai, muito bom. Muito bom. Bom, é isso. Então acho que foi bem produtiva essas reflexões, né? Pra mim foi bastante. Espero ter ajudado vocês, espero ter trazido aí essa clareza que eu tô enxergando, que pra mim foi. E espero que pra vocês também tenha sido. Espero que sim tenha sido um game changing, porque às vezes a gente faz sem saber o que tá fazendo. E muitas vezes a gente cai nessas armadilhas e traz pro nosso inconsciente. Achei que tava sem brinco, que tava doendo. E a gente traz pro nosso inconsciente cada lixo, né, gente? Que nos desconstrói, nos destrói. Sendo que o problema nem tá com a gente, tá com outra pessoa. Vamos nos fortalecer. Fortalecer as relações. Mostrar, né, o que tá acontecendo. Nos policiar também. Nas nossas relações, nas nossas formas, no que a gente faz, nas nossas reações. Cuidar de quem a gente gosta. Mostrar para quem a gente gosta o que está acontecendo. Quando a gente ilumina assim, é muito importante. É muito importante. É isso. Pois comentem o que vocês acharam também, que para mim é importante. Eu tô ainda aqui como uma estudante da psicanálise e trazendo aí meus conhecimentos de linguagem, do direito e tentando encaixar, né, o que Freud fala. Para mim é muito difícil, mas eu acho que eu tô evoluindo, viu? Olha, tô assustada como tá sendo bom, justamente porque a ideia é pensar na gente e nas relações, nas linguagens, na forma, conteúdo, né? Um não existe sobre o outro. Nós aqui, eu imagino, agora pensando alto, tá? Na psicanálise, nós estamos, às vezes, mais interessados na forma. Na forma, porque aquilo que a gente... Porque o conteúdo parece que não vai ficar no inconsciente, né? Eu acho que é a forma. Pode ser. Pode ser que o nosso foco de atenção seja a forma. Seja a forma como a pessoa reage, a forma como nós recebemos essas reações. Enquanto no direito, claro que não existe forma sem conteúdo, mas o conteúdo, o mérito, é super importante. A
A forma é uma apelação, é um recurso especial, é um embargo de declaração, é uma inicial, é um mandado de segurança. Qual é a estrutura lógica da forma, mas o conteúdo é muito importante. Aqui, olha que incrível, aqui eu acho que a forma é o que é o nosso objeto de estudo, é a forma como as pessoas se relacionam, reagem, falam. A forma diz muito sobre ela, diz muito sobre nós. É a forma. Bom, vou continuar aqui pensando sobre a forma, deixar vocês, e eu gostaria, sinceramente, se pudessem comentar, dividir, se entenderam, se concordam, se não concordam, se isso foi um game changer para vocês também, e se puderem divulgar, compartilhar, vai ser, eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Obrigada, até a próxima.